Olá, vamos falar mais um pouco sobre o acompanhamento de tarefas em um projeto ágil utilizando a planilha do Google Drive. Se você perdeu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha que tem o link aí embaixo, é só acessar e aí depois retorna para esse vídeo aqui. A gente vai fazer agora um acompanhamento de um projeto com um exemplo um pouco mais realista. Então, sem mais delongas, vamos à nossa planilha. Reparem que aqui eu tenho vários projetos voltados ao desenvolvimento de um aplicativo web. Essa é o primeiro sprint, é o primeiro conjunto de tarefas de um projeto. Então eu tenho aqui algumas tarefas bem básicas, como a criação do wireframe do aplicativo, que eu vou apresentar ao cliente. Reparem que eu coloquei aqui um ID da tarefa e eu quero que todas as tarefas que estejam associadas a essa criação do wireframe, que elas comecem com o número 1. Então essa daqui eu vou colocar 1.1 e vejam o que vai acontecer. O Google acha que isso é uma data e ele tenta converter automaticamente, mas não é isso que eu quero. Para que isso não aconteça, eu venho aqui, seleciono essas células, clico em formatar, número, texto simples. Agora, se eu digitar o ID para as outras tarefas, o Google não vai mais tentar ficar convertendo elas para datas. Bom, vou colocando assim por diante, posso completar depois, eu só queria mostrar isso aqui. Eu vou redimensionar essa coluna, ela está um pouco grande demais, deixar ela menor. E essas três colunas aqui eu tenho o que cada um dos membros da equipe, identificados pelas iniciais JFC, a Joyce, o Franklin e o César, previram de horas que eles vão gastar para cada uma dessas tarefas aqui. Vou selecionar essas três colunas. Para eu selecionar, eu clico na primeira e arrasto com o mouse clicado até a última. Clico com o botão da direita agora e vou redimensionar as colunas. Vou colocar como tamanho 20. Pronto. Tá bom o suficiente. Agora eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de eu ver as minhas tarefas. Tá, então, isso daqui normalmente acontece quando a gente chega a essa tarefa, que é um sprint backlog, a partir de toda a lista de desejos que um cliente, um dono do produto escreve para o desenvolvimento de todo o produto. Aquele é o Product Backlog. Quando eu sento com a equipe de desenvolvimento, a gente define o que a gente vai fazer a partir daquele Product Backlog em uma semana e nós criamos o nosso Sprint Backlog. Então isso daqui é um exemplo de Sprint Backlog. Para saber mais sobre isso, tem o link também aí embaixo, que é a página que eu mantenho sobre Scrum, e tem também o meu livro Scrum, Guia Prático para Projetos Ágeis, lançado pela editora Novatec, que vocês também encontram nos links aí embaixo. Bom, eu vou fazer algumas coisas aqui. Reparem que para a criação do wireframe do aplicativo para apresentar ao cliente, a Joyce vai consumir 4 horas, o Franklin não vai trabalhar nisso e o César vai trabalhar 2 horas. Eu quero somar por tarefa agora o quanto que cada uma dessas tarefas vai levar em termos de horas. Para isso, clico aqui nessa célula e vou fazer o somatório. Clico em funções, soma. O que eu quero somar? Essas 3 células. Teclo Enter, pronto, 4 e 2 igual a 6. Não preciso repetir a soma para as demais células. Basta eu chegar, clicar aqui. Vou fazer de novo, tá? Olhem aqui, ó. Reparem que toda vez que eu seleciono uma célula, aparece esse quadradinho azul aqui no cantinho dela. Quando eu posiciono o mouse exatamente em cima desse quadradinho, ele vira um sinal de mais. Aí eu posso arrastar e aquela fórmula é copiada inteligentemente para as outras células. Tá? Reparem que 4 mais 1 igual a 6, 4 mais 2 igual a 8, e aqui ele mostra a fórmula que ele está usando. Ou seja, ele automaticamente entendeu que eu estou somando agora C4 até E4 e não mais C2 até E2, como eu tinha feito inicialmente. Eu quero somar também o total de horas que cada desenvolvedor vai ocupar. O processo é exatamente o mesmo. Seleciono aqui essa célula, clico aqui no botão de funções, escolho a soma de todas essas células aqui e teclo Enter. 30 horas, tudo bem, é o que eu tinha combinado com a minha equipe de desenvolvedores. Cada um trabalharia 30 horas por semana. Bom, esse daqui é o meu total previsto
Tá? É o que cada desenvolvedor, a soma do que cada desenvolvedor previu. Então vou colocar aqui previsto. Mas eu quero saber também qual que vai ser o realizado. Tá? Para isso a gente vai fazer agora uma coisa um pouquinho diferente. Primeiro vamos só selecionar essas nossas duas colunas aqui. Vamos aqui em clicar com o botão da direita, redimensionar colunas. Agora eu vou ajustar aos dados, tá? Só para ser diferente. Tá? Aqui eu vou fazer a soma também do previsto. Vou simplesmente copiar essa soma para cá. Deu 90, é coerente, certo? As horas somadas de todos os desenvolvedores. E vou, só para ficar bonitinho, vou colocar uma borda ao redor de tudo isso. Muito bem. Vamos mudar também o nome dessa nossa página aqui. Essa página aqui vai se chamar Sprint Backlog. Ao contrário do que a gente fez no exercício anterior, eu agora vou querer que cada desenvolvedor coloque as suas horas previstas e realizadas. Então eu vou fazer o seguinte truque. Vou clicar aqui nessa setinha do lado do nome da minha planilha e vou escrever duplicar. Tá? Essa cópia vai ser a cópia da desenvolvedora Joyce. Então vou renomear para Joyce. Tá? E na Joyce eu só vou querer que apareça as horas previstas dela e as horas realizadas por ela. Então selecionei essas 3 colunas aqui que eu não vou precisar, eu vou excluir essas colunas. Tá? Aqui eu vou colocar um P, só para identificar que essas são as horas previstas pela Joyce, e um R, que essas são as horas realizadas pela Joyce. Mas eu vou fazendo um pouco diferente. Eu quero que isso aconteça na segunda, que ela coloque as horas que ela realizou, que ela fez em cada projeto, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E aí sim eu vou colocar o total de horas realizadas. Como é que eu vou acertar o espaço? Vocês já sabem, seleciono todas as colunas, redimensionar colunas, 20. Ok. Tá? Então aqui ela vai escrevendo o quanto que ela realizou em cada um dos dias, e aqui vai ser a soma então das horas dela. Tá? Vamos de novo dar uma embelezadinha nisso aqui, colocando uma borda, tá? E agora a gente vai preencher as horas aqui que ela trabalhou, tá? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação e assim que eu voltar, esses números já vão estar todos preenchidos, para vocês não terem que ficar vendo eu ficar preenchendo esse monte de números aqui. Voilá! Magicamente todos os números estão preenchidos. Agora eu quero o total de horas realizadas pela Joyce. Deixa eu colocar um negrito aqui. Como é que eu faço? Vocês já sabem. Isso daqui vai ser igual a soma de tudo que ela fez naquela semana, de segunda até sexta-feira. Clico Enter, somou, vamos conferir. 3 horas na segunda, 1 hora na terça, 4 horas. Então eu posso usar o truque de repetir essa conta para todas as demais células. Certo? Vamos ver se confere. 2 mais 2 mais 2 igual a 6. Reparem que aqui ela tinha previsto que ela consumiria 4 horas, ela acabou gastando 6 horas. Eu quero saber também quantas horas ela consumiu em cada dia da semana. Reparem que aqui eu já tenho a soma de C2 até C13. Então posso copiar essa soma para as células para cá também. Então tá, ela gastou 3 horas no primeiro dia, 3 no segundo, 5 no terceiro, por fim na quinta-feira ela acabou trabalhando 13 horas, na sexta 9 horas e totalizou 33 horas. Gastou 3 horas a mais do que ela previu. Bom, vamos voltar agora para o nosso Sprint Backlog. Eu quero colocar agora as horas realizadas pela Joyce, pelo Franklin e pelo César. De novo, vamos selecionar essas 3 células aqui, redimensionar, 20, bonitinho, e agora vamos fazer uma bordinha aqui também para ficar legal.
Opa, aqui está a borda. Bom, agora um truque. Tá? Eu quero trazer para esta célula aqui o que está lá na página da Joyce, nessa célula aqui. O começo é manual, depois fica mais fácil. Cliquei nessa célula, eu vou escrever igual Joyce, o nome da minha página, sinal de interrogação, o número da célula onde está a informação que eu quero. É a I2, 4. Tá? Por que é a I2? Reparem aqui, I2. Tá? Então, o total de horas reais que a Joyce consumiu foi 2. Depois que eu fiz a primeira vez, aí ele é inteligente o suficiente, aí eu posso... Opa, desculpem, aqui. Depois que ele trouxe o primeiro, aí ele é inteligente o suficiente, eu posso usar o truque de clicar ali no cantinho do quadradinho, onde a seta vira setinha, e puxar tudo para baixo. Ok? Vou puxar essa soma para cá também. 33 horas. Tá? Tá aqui as horas da Joyce. Vou fazer exatamente agora a mesma coisa para as planilhas do Franklin e do César. Como é que eu vou criar as planilhas do Franklin e do César? Simples. Eu vou replicar a planilha da Joyce. Ops, não. Cliquei em excluir. Duplicar. Duplicar de novo. E aqui eu troco o nome. Essa vai ser a página do Franklin. Esta vai ser a página do César. Agora eu vou dar uma pausa na gravação de novo, porque as três planilhas estão iguais. Eu vou só trocar alguns números aqui da planilha do Franklin e do César. Tá? Vamos dar uma pausa. Muito bem, agora as planilhas da Joyce, do Franklin e do César estão preenchidos com vários dados aqui das horas que eles consumiram cada dia da semana em cada um dos projetos. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer para essa planilha de Sprint Backlog o que cada um efetivamente agora consumiu. Eu vou usar o mesmo truque que eu usei aqui na Joyce. Reparem que se eu chegar e copiar para o Franklin e para o César, agora o truque não vai funcionar. Tá? Ele tentou entender, mas ele viu que a primeira era Joyce I2, ele achou que aqui o resultado eu queria trazer da Joyce J2. Eu não quero, eu quero do Franklin I2. Então eu só troco aqui Franklin I2, teclo Enter, e agora eu posso copiar então todo o resultado do Franklin para cá. Vou puxar a totalização aqui de novo também. E vou fazer a mesma coisa com a planilha do César. Tá? Substituo Joyce por César. I2. Opa! César. I2. Enter. E agora eu clico aqui. Uso o truque do cantinho, quando a seta vira o sinal de mais. Copio aqui para baixo. Arrasto o total também. Então reparem que todo mundo errou nas previsões, menos o César, que acertou direitinho o número de horas previstas e o número de horas que ele acabou realizando. Bom, agora eu preciso do total de horas realizadas. Vamos colocar aqui real, previsto e real. O que é esse real aqui? É a soma das horas realizadas por cada um dos desenvolvedores. Então isso daqui de novo é o somatório dessas três células aqui, que eu puxo agora tudo para baixo. Vamos de novo só formatar para ficar bonitinho. E vamos colocar uma largura mais bacana para essa coluna aqui. Ok. O resto agora é exatamente igual ao que a gente já fez. Tá? Aqui eu tenho o nome das tarefas e eu vou inserir um gráfico.
Então, de novo, isso daqui vocês já viram no primeiro vídeo. Seleciono a minha primeira série de dados que eu quero que vá para o meu gráfico, inserir gráfico. Agora vou selecionar mais intervalos. Eu quero... Opa! Vamos cancelar aqui que eu fiz errado. Cancelar. De novo, seleciono as tarefas, inserir gráfico, e agora vamos selecionar intervalos. Já tenho o primeiro selecionado, que corresponde aqui às minhas tarefas, ao nome das tarefas e as tarefas. Vou adicionar um outro intervalo, que são as horas previstas, e um outro intervalo, que são as horas realizadas. Ok? Vou selecionar o meu gráfico de barras, vou dizer para ele usar a primeira linha como cabeçalho. Agora eu venho aqui em personalizar, de novo, o título do gráfico, eu coloco previsto versus realizado. Opa, previsto versus realizado. No título do eixo horizontal eu coloco tarefas. No título do eixo vertical, horas. Inserir. Tá? Bonitinho. Posso, clicando aqui na visualização, posso redimensionar. Posso também copiar isso daqui para um outro gráfico. Reparem que fica fácil de ver agora aqui quanto que as tarefas, tipo, foi previsto 6, levou 7 horas. Foi previsto 6, se levou 9 horas. Tá? Fica fácil de a gente acompanhar como que a gente está acertando ou errando na previsão dos nossos projetos. No próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo de como a gente faz um burn down chart para controlar o consumo de horas de cada um dos desenvolvedores. Por enquanto é isto, muito obrigado.